Cruz está por aqui. Muito bom dia para Araripina, São Bernardo do Campo, Madrid, Espanha. Bom dia para Vila Progresso, Marcão sempre aqui. Jardim Nordeste, saúde. Tá nublado lá, ó. Niterói, Rio de Janeiro. Muito bom dia para Americana, Campos, Jequié, Bahia, Vila Formosa, Araripina. Bom dia para Uberlândia, Batatais. Olha lá, Isabel falou que é o combustível da manhã. Jardim Nordeste, Estados Unidos da América. Bom dia, é isso aí. Desce o dedão no like, se inscreva no canal, manda esse link para o máximo de pessoas que você puder e juntos a gente vai construindo essa comunidade incrível, tá? Quer abençoar o programa? 3 formas muito simples de fazer. Tá aparecendo aí o super, ou na verdade o cifrãozinho. Clicou no superchat, você manda para cá o valor que você quiser. Pode mandar também um Pix, tá aqui embaixo a chave Pix do programa, pensiore@hotmail.com. E também pode se tornar membro do canal. Lembrando que todos os membros têm acesso ao conteúdo teórico do programa. Certo, produção? Bom dia. Bom dia, pastor. Como é que estamos aí? Bem, graças a Deus. Na paz do Senhor Jesus? Na paz de Deus. Então tá bom, estamos vendo toda essa movimentação no Oriente Médio, né? Estados Unidos, Israel, Irã, agora envolvendo o Líbano, que é o Hezbollah. Então orar por isso, né? Orar. A gente aqui no Brasil não tem a mínima noção do que é isso, né? Eu estava conversando com a produção agora. Eu tenho uma viagem para Israel marcada agora dia 9 de março, segunda-feira, que com certeza ela vai ser remanejada a data, mas entender que o que está por trás de tudo isso, né? Que é uma batalha, né? De muita força, muitas ideologias. E o Irã é um país que vive debaixo de uma... O povo do Irã estava clamando por isso. Né? O povo do Irã estava clamando para sair debaixo dessa ditadura, debaixo dessa escravidão que o Ayatollah fazia lá. Então orar por eles, orar para que Deus dê sabedoria. Infelizmente, né, a gente sabe que muitos inocentes acabam pagando um preço, mas orar para que Deus dê graça, isso se resolva e o mais rápido possível, né, no Irã se levante um regime, né, ou um regime como era até 79, um regime monárquico lá, com o Shah, que é o rei, ou iniciar por que não uma democracia como é no Reino Unido, monarquia com democracia, mas os Ayatollahs realmente não tem que estar lá mais. É um povo que se pausa por Deus, né, divino, e machuca pessoas, mulheres, mata homossexuais, oprime, né, escraviza. Que Deus dê realmente força aos iranianos, que são os persas, né? E o povo judeu deve muito aos persas, porque quem salvou os judeus, quem liberou a reconstrução do templo de Jerusalém e quem tirou e ajudou foi o rei Ciro, que era o rei persa. A Pérsia é o Irã de hoje, né? E agora Israel está libertando os persas do Ayatollahs, né? Dos Ayatollahs. E devolver, quem sabe, porque não o governo. Bom, dito tudo isso, a gente ora por isso, clama a Deus por isso. E tem pensamento aí? Temos sim, pastor. Então com vocês, pensamento, produção do dia. Vai lá, produção. Vamos lá, pastor. O pensamento de hoje diz assim: torne o seu coração independente de todos, menos de Deus. Torne o seu coração independente de todos, menos de Deus. É isso aí. Se você for independente de todos e dependente de Deus, você não quebra nunca. É ou não é? Verdade. Fica aqui a dica, ó. Pensiore, tá demais essa promoção. Pensiore laranjinha, você compra ele no site, com mais R$10 você leva o Pensiore edição especial. É uma edição especial. O conteúdo é diferente? É, pastor. O modelo é diferente? É. É um livro antigo? Não. É um livro especial, é uma edição especial. E você que é colecionador do Pensiore, você tem que ter esse aqui. Olha que fácil. Comprou esse, mais R$10, está no site. Você leva esse aqui. Ah, pastor, eu quero levar mais, quero abençoar meu trabalho. Esse livro aqui vende em loja? Vende. Quanto ele custa? R$ 89,90. Passei na loja esses dias, numa livraria de shopping, tá lá, R$ 89,90. Aqui, nós estamos subsidiando para você. Quando eu falo que esse aqui, você compra esse, com mais R$10 você leva esse, eu estou subsidiando. Por quê? O custo desse livro é mais que R$10. Muito mais. Mas muito mais mesmo. Tá? É uma forma da gente levar, porque o livro que um não crente mais lê é devocional, é evangelização. Agora eu quero levar, já tem os dois, quero levar mais. Tem como, pastor, uma promoção? Tem, não tem como fazer todos a R$10, mas aí a gente faz assim, na loja R$ 89,90, aqui no site bepowerstore.com.br, custa R$ 39,90.
metade do preço. 2, R$ 49,90. 3, R$ 69,90. 4, R$ 89,90. E 5, pasmem vocês, R$ 109,90. Então, com R$ 109,90 você dá presente para 5 pessoas. Essa pessoa jamais vai achar que você pagou o preço que pagou. Ele vai embaladinho, novinho. Se você quiser que eu assine, você coloca. E já fica a dica para você presentear teu chefe, teus amigos de trabalho. Tá aqui, ó, 365 devocionais poderosas. Tá aqui, ó, Pensiore maravilhoso. Certo, produção? Certo, pastor. Então, vamos trabalhar? Nós estamos hoje num programa especial e eu quero conversar com você sobre convites. Né? Eu sou uma pessoa assim, que de repente as pessoas lembram de mim, falam, rapaz, lembrei de você. Né? O que você acha de fazer tal coisa? Eu estava falando com a Carla ontem. Eu não ligo para ninguém. Eu não peço nada para ninguém. Eu não fico criando compromisso para ninguém. Eu não monto agenda para ninguém. Mas o que tem de gente que gosta de criar agenda pra gente, já passou por isso? Criar compromisso pra gente. E muito desse compromisso eu tenho que pagar ainda. Porque se fosse para convidar para ir de graça, a gente até pensaria. Mas eu pensei num negócio maravilhoso para você. E legal, ó, você paga isso aqui e você vai. Vai comigo. Né? Então, e qual é o problema? Algumas vezes, e eu me coloco assim, a gente não tem coragem de dizer não. Porque algumas vezes dizer não, a gente fala, pô, eu vou magoar a pessoa. Eu vou deixar essa pessoa chateada. Pô, aí eu acabo aceitando uma coisa que eu não quero para não magoar uma pessoa que eu gosto. Só que o preço de não magoar a pessoa que eu gosto é me magoar. É me ferir. É aceitar um negócio que eu não estou afim de fazer, mas que eu não tenho coragem de dizer para o outro que eu não estou afim de fazer. E eu pergunto, quantos de nós não caem nessa arapuca? E sabe o que é o pior? Tem gente que sabe que você tem dificuldade em falar não para ele ou para ela. E aí o que essas pessoas fazem? Elas vão para cima. E elas vão propondo coisas que aparentemente te beneficiam, mas quem ganha são elas. Então eu quero conversar sobre a nossa capacidade de não aceitar tudo. Não aceitar todos os convites. Nem todo lugar que me chama é para eu ir. E você sabe disso, mas ter força para dizer não, tá aí o tema aqui embaixo, ter força para dizer não é difícil, né, produção? Porque pastor, nem toda porta que está aberta foi Deus que abriu. E eu me incluo nessa categoria de pessoas com dificuldade de dizer não. Você acha que eu sou meio brucutu aqui porque eu falo assim, não, eu sou a manteiga. Eu sou o homem bom, né? Eu tenho muita dificuldade. Algumas vezes eu falo assim, não vou aceitar. Aí a pessoa me liga. Tá bom. Por isso que algumas coisas eu deixo os outros cuidarem para mim. Ponho a Carla, ponho a secretária, ponho não sei quem, para fazer um filtro. Porque se vem direto em mim, Então essa aula também serve para mim, tá bom? Vamos junto, vamos aprender todo mundo junto aqui. Então a gente tem que discernir que alguns ambientes, não é porque é paranoia. Eu estou sentindo um arrepio de não ir. Não, muitas vezes eu tenho até vontade de ir. Mas pensando, raciocinando, a maturidade vai dizer, não convém você. Não é para você. Então, quem não desenvolve isso, atrasa, tropeça, se enrosca, se chateia e custa muito caro. O tempo da nossa vida é valioso, mas o tempo que gera feridas internas é mais valioso ainda, porque dentro da minha cabeça pode estar acontecendo um monte de bloqueio, de problema, por eu ter simplesmente colocado meus pés no lugar indevido. Essa pressão para aparecer, essa pressão para aceitar, é algo que vai nos acompanhar a vida inteira. E o que a Bíblia fala por isso? Sabe quem passou por isso? Jesus. Se Jesus passou por isso, bonitão, quem dirá você? Vamos lá então, lê para mim João 7, do 3 ao 4. Os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Porque ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. Então, os irmãos de Jesus teve irmãos, pelo menos 7, falou, mano, vai para a Judéia,
Porque se você ficar aqui em casa, na casa da mamãe, do papai, você vai ficar anonimato. Ninguém vai curtir seu post, não. Vai para a Judéia que vai dar sucesso. Olha a resposta de Jesus para quem está criando compromisso para ele. Vai lá, versículo 6 ao 8. Então Jesus lhe disse: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é apropriado. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim odeia, porque testemunho que as obras deles são más. Vocês vão à festa, eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Jesus falou o seguinte: para vocês que não tem propósito, qualquer tempo é tempo. Para mim não. Eu não estou parado. Eu estou construindo algo. E Jesus, ele se recusa porque ele enxerga algo que normalmente a ansiedade não deixa você e eu enxergar. O que é? Tem convite certo no tempo errado. Ir para a Judéia, é óbvio que Jesus iria. Subir a Jerusalém, era óbvio. Foi lá que ele morreu. Foi lá que ele fez a última ceia no cenáculo. Óbvio. Porém, não é o tempo. Então tem gente pegando no meu pé para eu fazer coisas que não é o tempo. E você tem que parar e detectar. Tá, vamos fazer? Vamos, mas não é agora. Não, mas tem que ser agora. Não, não é agora. Não vou. E esse problema de falar não sem medo, a gente vai construir isso hoje, porque o discernimento não é só sobre você. É sobre quem caminha com você. Sua família pode entrar num BO por você estar aceitando coisas no tempo errado. Sua vida profissional pode deixar de fluir por você estar aceitando coisas no tempo errado. Então o que a gente tem que fazer? Primeira atitude que eu não posso ter. Vai lá, produção. A primeira atitude, pastor, é tratar pressa como confirmação de Deus. Tratar pressa como confirmação de Deus. Faca no pescoço, urgência, escassez, pressão. Então, tem um tipo de pressão que não vem dos outros, vem de dentro. Dentro de mim. Começa aquela coceira, aquela vontade, é aquela voz que eu mesmo digo, não, se eu não fizer agora, vai perder. Como é que você pode acreditar que uma promessa feita de Deus a você, ela será perdida por você não ter feito uma atitude? Deus não revoga a promessa. A promessa é mantida. Se eu estou com um trem no trilho, a promessa é mantida. Você acha que Deus não mede você por um deslize único? Deus não rotula você por um dia horrível. Esses dias eu estava falando sobre Pedro, que negou Jesus 3 vezes, largou tudo depois de negar, porque foi uma negação pública, voltou para a praia. Quando ele foi pescar, quem está lá fazendo um café da manhã para ele na areia? Jesus Cristo. Se Jesus tivesse medido Pedro por um único dia de erro, Jesus ia falar: tá fora, quero mais saber desse cara. Então, cuidado com essas vozes de ansiedade. É agora. Isso acontece muito em relacionamento. Isso acontece muito na carência. Pessoas inseguras que vêm de traumas. Então, qualquer sinalzinho de alegriazinha, a pessoa já se agarra com unhas e dentes. Isso é um problema. Então, a Bíblia nos orienta a sempre confirmar, sustentar diante da presença de Deus e dar tempo para ver se as coisas são sólidas ou artificiais. A ansiedade sempre vai empurrar você para tirar o raciocínio da sua cabeça. A fé, ela caminha com avanço, mas raciocínio. Não quer dizer que a fé não tenha momentos da gente correr. Mas eu corro sem perder propósito, eu corro na paz do Espírito e corro em comunhão com Deus. Olha lá, Provérbios 21:5. Os planos do diligente levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. É isso aí. Apressado, miserável. Diligente, próspero. Muitas vezes o que está te matando não é que você ganha pouco, é que você é extremamente apressado e vive jogando dinheiro pelo ralo. Tá? Segunda atitude, que é um erro em relação a aceitar tudo que é convite. Primeiro, pela pressa. Tá com pressa, é Deus, não é? Segundo erro, vai lá. O segundo erro, pastor, é usar o chamado de Deus como justificativa para forçar portas. José tinha uma promessa de ser governador do Egito.
Lá, quando ele morava com o pai dele, Jacó, lembra dos 2 sonhos que ele teve, das 2 visões? Ali era Deus estava dizendo, você vai ser um governante. Ele não sabe quando, ele não sabe onde. E ao longo da vida dele, muitos momentos, aparentemente, eram opostos ao que Deus tinha dito. Porque se eu vou governar, como é que eu estou caindo num buraco de prisão? Se eu vou governar, como é que o inimigo está me acusando de estupro injustamente? Que eu vou para uma prisão e fico 12 anos preso, e quando eu ajudo pessoas, peço ajuda, essas pessoas esquecem de mim. Então ele passa por tudo aquilo, mas ele chegou no palácio. Você lembra também de Davi, que foi ungido rei e foi perseguido pelo sogro Saul? Muitas vezes Saul tentou matar Davi mais de 21 vezes. E você não vê Davi chutando porta de palácio. Você não vê Davi quando ele teve a chance de matar Saul. Saul estava soltando o número 2 na caverna de cócoras, de costa. E Davi teve a chance de entrar lá e matar o rei, para acelerar um processo. Para que pressa? Então eu não vou aceitar oportunidades que aparecem do nada, dinheiro que aparece do nada, emprego que aparece do nada, amizade que aparece do nada. Você não é uma porcaria, você é um filho de Deus. Quando a força vem de Deus, você não precisa ficar forçando nada, forçando o ambiente, forçando a alegria, forçando comunhão, as coisas fluem. Mas quando vem fruto de uma pressa, de uma ansiedade, aí é aquela forçação de barra, aquele rancinho, sabe? Sabe quando você come um negócio, você sabe que está vencido, está meio podre, meio velho podre? É assim que são as coisas que Deus não abençoa. Pode até estar dando certo, mas você tem um negocinho em você, você fala, puxa vida, não tem, nem tudo está batendo. Mas quando Deus está no negócio, flui, você tem paz, você está tranquilo, né? Quer um exemplo? Você vive cantarolando por aí? Música é maravilhoso. Quem canta, seus males espanta. Agora tem gente que não canta. Quanto tempo faz que você não canta sozinho? Está sempre tenso. Lê para mim Provérbios 21:5. Os planos do diligente levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Os planos do diligente levam à fartura, mas os apressados sempre acabam na miséria. E a terceira atitude, qual é, produção? Atitude errada, tá? Erro, tá vermelhinho aí, ó. O terceiro erro é aceitar qualquer companhia para não ir sozinho. Isso aqui é o pior. Qualquer pessoa que chega diante de mim, e a maioria das pessoas quando se apresentam a nós são personagens. Ninguém revela seus defeitos quando está te conhecendo. E eu estou falando de qualquer esfera, profissional, emocional, afetiva, espiritual. As pessoas, elas escondem a sua parte feia, porque elas não querem que você fique bravo com elas. Então quando você aceita, por conta de uma situação, para não ir sozinho, você está sendo tolo e ingênuo. E daí vem essa decepção. Ai, pastor, o fulano se transformou. Não, ninguém se transformou. Você que só viu um lado dele e deu a chave do cofre antes da hora. Quando os irmãos de Jesus pressionam ele para ir para a festa, vamos lá, mano, vamos lá. Os irmãos dele disseram, olha, vamos lá porque você vai ficar famoso. Mas o texto diz que os próprios irmãos que aparentemente queriam que ele fosse para fazer milagre e tal, o texto diz que os irmãos não criam nele. Jesus sabia, andar com essa galera aí, e olha que é irmão de sangue, hein? Andar com essa galera aí é perda de tempo. Eles não acreditam em mim. Eles estão gerando um compromisso, eles estão gerando uma responsabilidade, não creem em mim. Quantas pessoas te usam para arrancar teu dinheiro, trouxa? Para arrancar teu tempo, ficam inflando teu ego e pelas costas nem de você gosta, nem te valoriza, usa você como comodidade. É prático ter você por perto, porque você resolve, você cuida do filho de um, cuida do filho de outro, né? Você resolve os problemas. Tem gente que só te usa. E tá tudo bem eles querem te usar. O que não tá bem é você deixar eles te usarem. Porque cada um presta conta da sua vida. Agora você permitir esse medo de, eu tenho medo de ir sozinho. E aí você aceita gente que está fora do plano. Lembra de Gênesis, quando Deus falou para Abraão, olha, eu vou te revelar o que eu tenho para você, porque o Ló foi embora. Depois que Ló foi embora, Deus falou. Companhia errada impede a fala de Deus. Quando as pessoas erradas vão embora, as coisas certas começam a fluir. O poder de Deus vem. Olha o Salmo 1:1. Primeiro Salmo 1:1. Lê aí.
Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. É isso aí. Então, feliz é aquele. E aqui é o primeiro salmo. Salmo é um livro de cânticos, livro de profecia, livro de maravilha. Olha que coisa linda. Bem-aventurado o homem que não anda com o ímpio, não escuta o pecador e não se assenta à roda do escarnecedor. Não. Não é pensa, é não, não, não. O que o povo está falando aí, produção? Vamos lá, pastor, aqui eu vou ler o comentário primeiro da Karina. Karina Menede, ela disse que hoje em dia eu não me importo em dizer não para algo que não me convém. Também a Angélica Brito, ela disse que dizer não é libertador. A Aline, ela disse que antes aceitava tudo para agradar os outros. Já foi em muitos lugares só para agradar. E também aqui a Maria Aparecida, é verdade. Precisamos confiar totalmente em Deus. Sou muito ansiosa. Você quer ver uma coisa que me irrita? É quando você recebe assim, ó. Você está trabalhando, eu estou trabalhando. Aí tem uma outra pessoa trabalhando. Aí a pessoa chega e fala assim: o senhor não quer comprar, principalmente coisa de banco, você não quer comprar um título de capitalização para me ajudar? Ah, não, muito obrigado, eu não tenho interesse. Aí começa: nossa, mas me ajudaria muito, porque eu tenho que bater a minha meta. Não, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, eu não... Então, mas o que custa? É só esse valor. Não, aí a pessoa, ela começa, além de... Ela está ultrapassando a ofertar um produto para você para gerar uma relação emocional, de fazer uma solidariedade. Pô, então se você quer uma caridade, larga teu emprego e vem aqui na porta da igreja ou na porta do escritório pedir uma ajuda. Pô, como é que você pode ser um profissional e ter a cabeça de mendigo? Como é que você pode? Ou você é um profissional que vai sobreviver do seu trabalho com honra, ou você vai ser um pedinte. E eu vou falar para você que trabalha com vendas, você que tem meta para bater, eu sei que é um saco, porque o chefe fica cobrando meta, mas não trate seu trabalho no campo que as pessoas tenham dó de você. Porque se alguém tiver dó de você, essa pessoa nunca vai te respeitar. Por mais que você precise. A pessoa falou: não é não. Não vou comprar. Não quero comprar. Não fique insistindo. Aí tem gente que fala que acabou o leite em casa. Que, pô, você é um profissional ou você está desempregado? E o cara está empregado, meu. Aí fala que tá devendo, não sei o que. Mistura os assuntos. O que tem de gente que fala, mistura. E aí eu nem respondo. Não sei se acontece isso com vocês, mas se você é uma dessas pessoas, você entende que você nunca vai ter nada grande na vida, porque essa mente é uma mente pequena. É uma mente extremamente pequena. E eu já vi gente graúda, viu? Tipo, gerente de banco fazendo isso. Gerente de banco. Não é o telemarketing, não. É gerente de banco vindo com pires na mão. O senhor me ajuda? Pô, você é um leão ou você é um rato? Vamos lá então, produção? Vamos lá. Que atitude tomar então? Vamos lá. Que atitude? Primeira atitude para você aprender a dizer não para aquilo que deve dizer não. Qual é? Aprenda a dizer não sem culpa. Não sem culpa. O que é o não sem culpa? É quando eu não preciso dar explicações. Vamos, não dá. O cara que é inseguro, ai, não dá porque o meu filho está na escola, a minha mulher vai fazer o quê? Aí até mente. Aí, como não tem uma desculpa grande, mente, mata uma avó, mata um tio, mata um primo, arruma a doença de um parente. Fala: não vou. Comece a resolver a sua cabeça, porque esse problema está com você. E entender que dizer não para alguém, você não está ofendendo, você não está rejeitando, você só está dizendo que no teu direito você não quer. Mas por quê? Não. Ah, não, mas tem que ter um motivo. Meu amigo, o motivo é: eu não quero. Não é sobre você. Ah, mas se o outro se ofender? Se o outro se ofender, se magoar, isso é um problema dele. Então, quando você mede a decisão baseado nisso, você não está ofendendo ninguém. Mas nem todo não é uma negação do plano de Deus, do propósito. O não dito na hora certa, ele protege mais do que 1000 sims ditos sob pressão. Olha lá, Eclesiastes 3:1. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu.
Ótimo. Então, primeira atitude, aprenda a dizer não sem culpa. Segunda atitude, para fazer, vai lá. A segunda atitude, pastor, é: coloque pessoas acima de posições. Coloque pessoas acima de posições. O que significa isso? Quando você mede a decisão pelo impacto que ela causa em quem caminha com você, o critério muda. Então eu vou aceitar esse convite, mas qual o impacto na vida da minha esposa, do meu marido, do meu filho, do meu ministério, do meu chamado? Opa, não vou. Não vou porque o efeito colateral é enorme. Então não é mais só isso me promove. Isso protege quem eu amo? Isso protege o que eu construí até aqui? Legal, eu vou ficar feliz de ir. Vai me dar uma alegriazinha, mas e o depois disso? O que agregou? Né? Porque você vai num lugar que aparentemente não tem problema nenhum, aí teu casamento entra numa crise de anos. Teu ministério, teu chamado. E se tivesse dito não, você estaria vivendo muito melhor do que está vivendo agora. Um não bem dado, bem colocado, te protege mais do que 1000 sims sem raciocínio. 1 Coríntios 10, 24. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Olha, essa é a marca de um discípulo maduro. A gente prioriza pessoas acima de oportunidades de elevação pessoal. Então, você vai ganhar mais. A primeira coisa que eu tenho que entender, legal, qual é o impacto disso na minha família, no meu trabalho, na minha vida com Deus? Se as pessoas que amo sofrerem com esse ganhar mais, é um ganhar mais que não vale a pena. Concorda ou não, produção? Totalmente, pastor. Né? Se custa a sua paz, se custa a paz é muito caro. Terceira atitude aí, produção, pra gente aprender a dizer não. A terceira atitude, pastor, é: confie que o tempo de Deus nunca desperdiça a sua vida. Nunca. A sensação que humanamente a gente tem é: pô, mas se eu não aceitar, e se eu ficar para trás? Pô, e se alguém pegar a minha oportunidade? Né? Porque eu falo assim, nossa, tem um ônibus que só passa uma vez. Olha, eu concordo. Concordo que quando a gente erra a oportunidade que tem que aceitar, a gente fica para trás. Mas não é todo ônibus que é uma oportunidade. Por isso que eu tenho que ter comunhão com Deus. Comunhão com Deus, ouvir a palavra, ter um coração ensinável. Não ser uma pessoa que leva tudo pro pessoal. Porque a pessoa que leva tudo pro pessoal é uma pessoa fútil. Porque ela acha que ela faz parte da vida do drama de todo mundo. Então, quando não me convidam é porque eu estou rejeitado. Quando não falam comigo é porque eu não tenho valor. É uma pessoa extremamente para-raio. Atrai tudo que está em sua volta. Tudo tem a ver com ela. E isso se torna uma pessoa fútil. Quando você entende que Deus está no controle e que Deus não vai deixar você desperdiçar a sua vida, Ele vai criar oportunidades, você vai saber quando é para ir. E o que é para ir, flui, abençoa. Olha lá, põe para mim João 7,10. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não publicamente, mas em segredo. Pronto. Ele subiu para a festa? Subiu quando ele quis, do jeito que ele quis. E lá ele percebeu as pessoas falando bem dele, falando mal dele. Lá ele percebeu que seus irmãos estavam completamente perdidos, desregulados, porque não criam nele. E ele foi quando quis, porque o Deus que tem planos para você, Ele não vai embora só porque você espera. O Deus que você tem relacionamento com Ele não é como um médico. Você está esperando demais na sala de espera, ele pega as coisas dele, bateu o ponto, mudou o turno, ele vai embora. Deus vai embora quando você vai à frente dele. Quando você assume o lugar dele. Quando ao invés de orar, descansar, você começa atabalhoado, tomar decisões. E Jesus foi à festa, do jeito dele, no tempo dele, sem alarde. Então a minha oração por você é: discirna ambientes a partir de agora. Discirna, peça a Deus, Deus me dá visão. Não é rejeitar tudo, mas é sobre filtrar com sabedoria. Qual é a porta que eu abro e passo? Qual é a porta que eu fecho? Qual é a porta que abriram para mim e eu não vou passar? E quando alguém vier falar comigo, eu ter coragem de dizer: Deus abençoe, mas não. Ah, mas não. E não. Se Jesus, sendo quem era, não cedeu à pressão da família, não cedeu à pressão de irmãos, o que faz você e eu, que somos bem burro,
né? Perto de Jesus nós não somos nada. Se Jesus foi pressionado e teve coragem de dizer não, nós somos burros então tem que parar e dizer não, e acabou. E aqueles que querem manipular, chantagear, eu quando estou sentado em casa e tenho uma ideia, essa ideia é sobre mim. Imagina eu estar sentado em casa e falar assim, tive uma ideia que vai ajudar a produção. Produção, você tem que fazer isso. Não, meu irmão. A não ser que essa ideia seja compartilhada. Então cuidado com gente desocupada que tem muita ideia. Isso aí pode atrasar você, atrapalhar você. É ou não é, produção? É isso aí, pastor. O que o povo está falando aí? Pastor, eu vou ler o comentário aqui da Cláudia Ferreira. Ela disse que não sabia falar, mas hoje não pensa duas vezes, consegue falar não. E também aqui o Nano Navarro, ele disse: pastor, quando distinguir posicionamento de arrogância ou soberba ao falar o não? Olha, a soberba e a arrogância, ela está muito relacionada à forma como você fala e aquilo que é não. Então, por exemplo, se é um não porque eu tenho uma motivação de que não é o melhor para mim, está digerido, e eu vou transmitir esse não com educação, não preciso esculhambar o outro. Porque tem gente que é besta, o cara traz umas propostas idiotas, você não precisa falar pro cara, você é um bobão, hein? Você me trouxe isso aqui, você devia, né, dar vontade de falar algumas vezes. Não, obrigado. Agora o arrogante e o soberbo, ele tripudia sobre aquilo. Ele quer lacrar e lucrar sobre aquilo. Então ele fala que ele não vai, aí ele deixa aquele que convidou se sentindo o cocô do cavalo do bandido. Aí é soberba. Então você não precisa destruir o outro para manter a sua integridade. Você não precisa humilhar o outro para dizer que não vai. Eu já vi gente, por exemplo, que recusa um convite dizendo que o ambiente é um ambiente pobre. Eu que não me misturo com esse povo. Não, eu não vou. Ainda que na sua cabeça esteja lá, eu que não me misturo com esse povo. Mas você vai falar, eu não vou, obrigado, Deus abençoe. Não é ambiente para mim, mas eu não vou falar, esse lugar que você está me chamando não é ambiente para mim, eu sou crente. É igual, por exemplo, se você me convida para ir num lugar que vai ter bebida alcoólica, que vai ter música secular, eu não vou dizer para você, olha, acabou, igual já fui em casamento fazer, que na hora da festa eu fiquei sabendo que tinha bebida alcoólica e tal. O que eu fiz? Acaba a cerimônia, eu sento um pouquinho para fazer uma francesa ali, para não falar aqui, né? Sento um pouquinho, o que eu faço? Tchau. Pô, querido, Deus abençoe. Mas já vai, pastor, já vai, já vou. Eu não preciso chegar para a pessoa e falar assim, já vou, porque vocês vão encher a cara agora, vocês vão beber, vai descer até o chão, e eu não vou ficar aqui vendo isso aí. Não vou falar isso. Eu vou ser educado. É sobre isso que a gente tem que fazer. Certo, produção? Certo, pastor. Gostou da aula de hoje? Tem muita coisa no canal que você pode conhecer além do Pensiore. Muita coisa. Eu quero compartilhar com você porque muita gente está em bolhas aqui. Ou é só Pensiore, ou é só Clamor. Olha a programação do canal. Que bacana. Todo dia, às 9 da manhã, tem shorts aqui no canal. Vídeos curtos que você pode compartilhar, baixar, mandar no teu celular todo dia. Além dos shorts, você já sabe, tem o queridíssimo Pensiore de segunda a sexta, 10 da manhã, aqui comigo, eu e você e eu. Todo dia, segunda a segunda, sem férias, Clamor da Madrugada, meia-noite, que é a nossa oração, e sermões inéditos, segunda, quarta e sexta no canal, sempre. Você vem às 8 da noite. E sábado, Metanoia, que é a nossa devocional com energia, com confronto. Essa é a programação inteira do nosso canal. Eu espero que te abençoe muito. Deixa eu orar por você. Senhor, eu quero agradecer a Ti pela vida, te agradecer pela oportunidade de te servir, de te amar, de estar contigo, Senhor, e pela coragem que todos nós vamos ter de dizer não para o pecado, mas também não para as distrações, não para as oportunidades ruins, não para as pessoas que até pensam que estão nos ajudando, mas estão nos atrasando. E eu sei que o Senhor é bom, e eu sei que a sua misericórdia dura para sempre, e eu sei que a sua misericórdia é de geração em geração. Eu te amo, eu te exalto, eu te glorifico, e eu sei que em ti eu posso todas as coisas. Ajuda-nos, Pai, a confiar no Senhor. Ajuda-nos a depositar no Senhor a nossa esperança. E eu sei, Mato Grosso, muito bom dia para Pelotas, com muito sol, graças a Deus. Olha que maravilha, vou para Pelotas. Bom dia para João Pessoa, na Paraíba, está assistindo e está super ensolarado. Esse é o país que nós temos. O Chile, o Chile está tendo um presidente novo, né? Presidente bacana, novo lá. Parelheiros está com chuva.
É isso aí. Diz pra mim de onde você tá assistindo, qual a sua expectativa. Desce o dedão no like, se inscreva no canal. Quer abençoar o programa também? Quer ser generoso com a gente? Tem 3 formas simples de se fazer. A primeira delas é o Superchat, que você clica nesse cifrãozinho que aparece na tua tela, manda o valor que você quiser. A segunda delas é o Pix, tá aqui embaixo a chave do programa, penseori@hotmail.com, penseori@hotmail.com, e você também pode se tornar um membro do canal. Lembrando que todos os membros têm acesso ao conteúdo teórico do programa, e a gente acredita muito que você nos ajudando aqui, tendo acesso ao conteúdo teórico, além de nos abençoar, você também será muito abençoado. Certo, produção? Certo, pastor? Bom dia. Bom dia, pastor. Como é que você tá? Bem, graças a Deus. Já providenciou a câmera aí, não? Hoje Vamos providenciar. Semana que vem nós vamos trabalhar com câmera. Produção vai... O pensamento de produção do dia, eu vou fazer alguns cortes aqui pro produção. Vamos conversar sobre isso, hein, produção? O que vocês acham? A produção deve ou não aparecer no programa? Muito bom. Então, ô, produção, tem pensamento? Tem sim, pastor. Então, com vocês, pensamento, produção do dia. Vai, produção. Vamos lá, pastor. O pensamento de hoje diz assim: amor ao dinheiro te desvia do amor ao próximo. Amor ao dinheiro te desvia do amor ao próximo? Isso aí. Concordo. Né? E se desvia do amor ao próximo, o que você vê, quem dirá a Deus, né? Que você não vê. O dinheiro, ele é bom quando ele é teu servo. Quando você se torna servo do dinheiro, acabou tudo. Vai tudo pro vinagre, tá? Muito bom, ó, fica a minha recomendação de hoje. Penseori, entra lá bpowerstore.com.br e o lote tá acabando, o segundo lote tá acabando, ó. Comprou o laranjão, mais R$10 e leva a edição especial. Tá aqui, ó, esse combo aqui é poderosíssimo, tá? Isso aqui é uma mãe, certo? É uma mãe que tá fazendo pra você. Comprou esse aqui, mais R$10 você leva esse. Já falei que o custo desse aqui é muito mais que R$10. E quer escalonar? Pastor, eu quero abençoar meu trabalho, quero abençoar o pessoal de casa, quero já comprar presente pro Natal, Ano Novo. Na loja, esse aqui, edição especial, ele custa R$ 89,90. Aqui no Penseori, você paga R$ 39,91. Ah, pastor, eu quero 2. Olha que maravilha. Você aumenta R$10, você leva 2. R$ 49,90. Aí você aumenta R$20, você leva 3. Aumenta o quê? R$20, você leva 4. E aí aumenta mais R$20 e leva 5. Então com R$ 109,90 você leva 5 penseores. 5 penseores. 5 penseores. É isso, não é, produção? É, pastor, já teve 2 igrejas que levaram 50 livros cada igreja. É mesmo? É. Olha que bacana. Isso é maravilhoso, porque você pode abençoar. Você abençoa, você entrega, e é muito mais barato do que qualquer outro lugar. Você que é pastor, líder, faz um grupo de devocional com seus obreiros, com a sua equipe, com a sua célula. Você tem uma devocional pro ano inteiro. Com 20 e poucos reais você leva um aqui. E se comprar esse aqui, paga só R$10. Então é um fenômeno. É um negócio que não é um livro para você ler um dia só. Então eu, se fosse você, não ficaria de fora. É isso, né, produção? Fora que tem plano de leitura anual, né, pastor? Plano de leitura anual, bíblico, enfim, todos esses detalhes. E você pode parcelar no cartão em até 3 vezes sem juros. Então, eu, se fosse você, não ficaria de fora. Vamos trabalhar? Hoje é quinta-feira, eu estou muito animado, porque quinta-feira sempre para mim é um dia muito especial, muitos anos já. Quinta B-Power existe já há quase 18 anos. Quinta-feira é aquele dia que a gente fica esperando, né? Esperando chegar a noite, aí ó. Quinta B-Power, Deus vai nos pegar nessa noite, seja você online ou presencial. E eu quero convidar, se inscreva no canal da Lírio, viu? Se inscreva lá no canal Lírio Igreja Oficial no YouTube. Você não perde nenhum culto, não perde nada. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é: não tenha medo de ser quem você é. Na maioria das vezes, quando a gente aborda esse assunto, a gente se refere a uma pessoa, né? Então, não perca a sua autenticidade, que é importante. Eu acho que ela é muito legal, você ter personalidade de melhorar, mas não modificar. Você perdeu sua essência, você perde seu valor, né? Você pega a gente, se veste muito bem, fala muito bem, fala coisas até bonitas, mas você vê que não é natural, não é real. É um personagem. E personagens não alcançam, né? Você pega, por exemplo, os Estados Unidos. Você pega lá o Trump. O Trump, ele é um cara extremo. Você pode gostar dele ou não, mas que ele é um cara autêntico, ele é.
Ele fala do jeito dele, certo? Ele desperta amores em uns, ódios em outros, mas que você não pode falar que esse cara faz média, ele não faz. Então, ser autêntico, só que ele é o presidente da maior nação do mundo, que levou ele lá. Talvez se ele começasse a ser uma pessoa puxa-saca, falando, né, para a plateia, quando a plateia é de um lado, quando a plateia é do outro, talvez ele não seria quem ele é hoje. Mas eu não quero falar hoje desse poder que é importante em relação aos outros, mas é não ter medo de ser você diante de Deus. De Deus. Porque existe uma grande dificuldade hoje de nós ficarmos de verdade diante de Deus. Sem máscara, sem medo, sem melindre. Irmos à presença de Deus, realmente, como diz, né, o ditado, lavar a roupa suja. Não ter medo, né, de não ficar passando perfume. Não. Vá. Porque a presença de Deus, ela não te destrói. Você pode estar sujo, cheio de pecado, com a consciência pesada. A presença de Deus, ela não te destrói, ela te desmonta todo para te reconstruir. E o grande problema é que se eu tenho dificuldade em ir até a Deus de uma forma sincera, né, eu não progrido. A gente pega o exemplo, por exemplo, do profeta Isaías. Lá em Isaías capítulo 6, verso 5, quando Deus vai chamar o profeta Isaías, e ele no ano que morreu Uzias, é um ano terrível. Isaías era um homem que frequentava a corte, era um homem que tinha acesso à nobreza, e agora ele vai para o templo, porque imagine, né, o rei morto. Agora começam as especulações, quem é que vai vir, vai melhorar, não vai melhorar, as coisas vão ficar ruins ou não vão. Ele vai para o templo e vê a glória de Deus. Deus se mostra a Isaías. E qual foi a reação dele? Versículo 5 de Isaías 6. Lê aí, produção. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então ele vê Deus e ele tem vergonha de si. Ele está morrendo de vergonha. Ele fala, poxa vida, Senhor, o Senhor está aqui na minha frente. Poxa vida, olha, os meus lábios estão impuros. A gente não sabe se ele falou palavrão, se ele mentiu. Com certeza coisa boa ele não falou para estar com lábios impuros. Se ele fez fofoca, mas alguma bobagem ele fez. E eu pergunto, quem é que não faz? Quem é que não faz? Então ele está morrendo de vergonha, porque Deus está aparecendo a ele e ele se sente nu. Se sente uma pessoa nua. Só que esse nu ele se sente ele. Entende? Ele está se sentindo quem realmente ele é. E ele está tendo vergonha. Ele está tendo vergonha porque não deu tempo de fazer cabelo, de fazer maquiagem, não deu tempo de ensaiar discurso, não deu tempo de se produzir. Mas é nesse momento que Deus os encontra, do jeito que a gente é de verdade, que a nossa vida muda. Quando foi a última vez que você se apresentou ao Senhor sem firula, sem maquiagem, sem discurso ensaiado, mas sendo quem você é de verdade? É isso que muda tudo. Essa consciência tá rara hoje, porque as pessoas elas querem porque querem performar, querem porque querem mostrar uma essência, um crescimento rápido, porque, enfim. E aí eu começo a achar que o perdão de Deus em mim é para me tornar perfeito. E aí eu começo a buscar perfeição em tudo quanto é lugar. E isso é um grande problema, porque a misericórdia de Deus sobre nós, ela se renova a cada manhã. E eu vou listar para você aqui alguns erros e alguns acertos que eu considero importantes na vida cristã sobre não ir até a Deus sendo alguém que você não é. Primeiro erro. Olha aí, eu percebi isso aí e é gravíssimo mesmo. Vai lá. Qual é? O primeiro erro, pastor, é confundimos conhecimento sobre Deus com experiência com Deus. Legal. É legal fazer seminário teológico. É legal, aqui na Lírio tem o IBEX, está bombando. O IBEX é uma revolução do ensino. Quero convidar você a fazer parte. Está bombando, mas o IBEX, fazer teologia, fazer congresso, isso não significa que a absorção de conhecimento bíblico tornará você alguém que vai conhecer a Deus. Conheço pessoas que nunca leram
nunca fizeram um seminário, conhecem a Bíblia de uma forma bem limitada, porque não tem leitura, mas quando dobra o joelho, tem uma reverência, tem um temor tão grande, Deus as enche, as usa de uma forma poderosa. Então, quando você substitui esse encontro com Deus por uma noção sobre Deus, e esse problema hoje da igreja, porque nós temos acesso a tudo, você tem IA disponível, você tem livros, você tinha que ir numa biblioteca antigamente, você tem acesso, você compra pela Amazon, o e-book, você tem acesso a tudo, você tem o YouTube com palestras e pregações de todo gosto. O menu hoje é vasto e acaba você construindo uma fé cujo a sua cabeça está lotada de informação e o coração vazio. Porque a gente não se apresenta a Deus com quem a gente realmente é. A gente cria um personagem. E isso é perigosíssimo. Porque ao longo da vida, a gente pode até manter essa estrutura dupla. Mas na fase da dor, isso vai custar caríssimo. Então, olha o que a palavra diz em João 5, 39 e 40. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque consideram que nelas tem a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Então, Jesus está falando o seguinte: vocês estudam, vocês leem, vocês decoram os versículos. E isso não é que é ruim, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Você não quer mudar, você não quer tratar o que tem que ser tratado. Você não quer ser quem você é. E aí a gente vê escândalos aparecendo para todo lado, pessoas dando mau testemunhos, usando o altar de um jeito e vivendo uma vida pessoal de outra. Por quê? Porque estão lotados de conhecimento, mas não se apresentam a Deus com sinceridade. E é isso que muda tudo. A segunda atitude erradíssima, que nos impede de se apresentar a Deus como quem a gente é. Fala aí, produção. Olha aí que coisa interessante. É quando usamos a graça como escudo para não ser confrontado. Sim, Deus te ama como você é. Deus não tem problema, Ele fez você. Agora, o grande desafio é que Ele te ama demais para deixar você do jeito que você está. Então, essa capa, né, tem gente que você olha, ouve falando, você fala, meu, não é possível que alguém fala desse jeito, que alguém ora desse jeito. Você vê que é um tipo mesmo, é um negócio, é um personagem montado. E isso é tão bizarro, tão complicado, é tão estranho no aspecto de credibilidade, que vira meme. Não precisa disso. Deus ama você do jeito que Ele fez você. O problema é que nós adquirimos coisas que não são nossas. E só vai ser limpo quando eu me apresento a Deus de uma forma humilde, de uma forma a contar a Deus, dizer, Pai, eu preciso de ajuda. Eu preciso que o Senhor me salve, que o Senhor me liberte. Agora, usar a graça de Deus como desculpa para que Deus me aceita como eu sou, igual nós estávamos falando sobre quando a Bíblia fala que onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Certo? Muita gente usa esse texto de forma equivocada. Porque essa liberdade não é libertinagem. A liberdade é a ação do Espírito na vida de um homem. Onde Deus está presente, Deus age na vida do homem para quê? Para libertar esse homem, para limpar esse homem, para arrancar o pecado dele. Não para dar a esse homem a oportunidade de fazer o que ele quer. Quando você lê esse texto de uma forma pensada, você fala, onde o Espírito de Deus tem liberdade, então eu vou subir na cadeira, eu vou beijar na igreja, se Deus está comigo, eu sou livre. Não, tem liberdade para Ele agir em você. Ao contrário, Ele vai modificar você, Ele vai tratar o seu coração. Quanto mais o Espírito Santo está em você, mais você muda. Para quê? Para agradar a Deus. Então, é olhar a palavra. Olha o que a palavra diz, Paulo vai dizer a Tito, no título de capítulo 2, verso 11. Pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. A graça não é para eu me sentir feliz comigo, dizer, nossa, que bom, eu tenho a graça. E aí, não, olha o que diz Paulo para Tito. Essa graça vai fazer você renunciar à impiedade. Você não vai ficar feliz mais com injustiça.
com a gente aproveitadora. Essa graça vai fazer você rejeitar os desejos humanos e viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente. Então, se apresentar a Deus sem personagem, Deus está aqui, ó. Eu tenho esse problema, eu tenho esse desvio de caráter, mas eu te amo e eu preciso da tua ajuda, Senhor. Está aqui, ó. Tem esse negócio da minha vida que é um ciclo. Eu caio aqui, me machuco, aí levanto com muita dor e com muitos anos eu me ergo, daqui a pouco eu caio de novo no mesmo buraco, Senhor, me ajuda. Mas não, se você é forte o tempo todo, se você é o tempo todo esse super-homem, essa super-mulher, e o inimigo tem alimentado na sua cabeça que a sua performance é o que mais importa, quando não é quantos livros você decorou na cabeça, mas é o quanto o seu coração pertence ao Senhor. Então o que fazer, pastor? O que eu faço para me apresentar a Deus do jeito que eu sou de verdade? Sem ter vergonha, para ter uma vida mudada. Antes disso, o que o povo está falando aí, produção? Vamos lá, pastor. Vou ler aqui o comentário da Elisângela Gonçalves. Ela disse que só conhecemos a Deus de forma profunda no secreto e não acumulando conhecimento. Ela também completa dizendo que é sobre isso, pastor. Temor e reverência a Deus. Também a Vanessa Calistro, ela pediu pra gente dar aquele like, porque uma aula dessa merece o like. E também aqui o comentário da Sandra Alves, ela disse: não confunda liberdade com libertinagem. Hoje em dia, muita gente usa o nome e o amor de Deus para fazer suas vontades e o que lhes convém. É isso aí. Tomar cuidado, porque nós precisamos, como a Sandra falou, essa liberdade é perder a minha. A verdadeira vida é quando você entrega o seu livre-arbítrio a Deus. Fala: Deus, a partir de agora o Senhor reina. O Senhor conduz a minha vida. O Senhor guia os meus passos. O Senhor, eu sou escravo da vontade de Deus, mas não é um escravo sem que eu tenha escolhido ser escravo. Não, eu escolhi ser escravo da vontade de Deus. Eu escolhi servir a Deus. E isso faz toda a diferença. Porque se você quer milagres na sua vida, tem que tomar o remédio do jeito certo. Se você quer cura, tem que fazer o tratamento adequado. O que a gente vê hoje são pessoas que não têm compromisso, criam um personagem para mostrar para quem menos importa. Porque a obra de Deus na tua vida, ela tem que fluir, não você montar. Ela flui, as pessoas vão sentir. É algo que você nem controla, elas vão bater o olho e vão dizer: você é uma pessoa curada, você é uma pessoa liberta, você é uma pessoa feliz. Você não propagandeia isso, você não anuncia isso. Tem coisas que quanto mais você tem que propagandear, porque você menos vende. Menos vende. Você não vê comercial de Ferrari na televisão. Tudo que é muito raro, muito específico, você não vê. Agora quando você passa na rua, você fala: meu, olha que carro. A mesma coisa você. Você não precisa ficar o tempo todo: eu estou feliz, eu sou bom, eu tenho paz. Todo mundo vai ver. A árvore não grita que está tendo fruto. Só você olhar para ela e você vê que ela está carregada. Então, primeira atitude para você se apresentar a Deus. Se você fizer o que eu estou te ensinando aqui, sua vida muda. Primeira atitude, vai lá. A primeira atitude, pastor, é: deixe-se ser visto sem filtro. Deixe-se ser visto sem filtro. Quando você se apresenta sem filtro, algo dentro de você desmonta. E desmonta. Sabe o que é? A necessidade de performar. Eu já conheci, por exemplo, algumas mulheres que decidiram rapar o cabelo. Né? Vou cortar o cabelo curtinho. A Jéssica quer fazer isso com 40 anos. Mas o que eu mais escuto dessas mulheres? O quanto que é maravilhoso a praticidade. Que a mulher fala: poxa vida, lógico que é, né? Todas as mulheres são belas, mas a mulher que tem um cabelo longo, ela tem um trabalho muito grande. Lavar o cabelo, secar o cabelo, escovar o cabelo, passar chapinha e tal. O homem é muito prático. Então, quando a mulher, ela prova, muitas mulheres provam do cabelo curto, ela fala: eu vou cortar o cabelo, vou deixar ele curtinho. Não estou falando sobre gosto, ok? Cada um tem seu gosto e enfim, não estou entrando no mérito se é bonito ou se é feio. Estou dizendo que a praticidade, quanto menos eu tenho trabalho, mais qualidade de vida eu tenho. Então, quanto mais eu chego a Deus como quem eu sou, mais prazer eu tenho de orar. Quanto mais eu vou a Deus sem firula, sem ficar fazendo tipo, mais a presença de Deus tem prazer em mim. E será que não é por isso que a gente não tem prazer em orar? Porque monta um personagem, chega com filtro. Você acha que Deus...
Oh meu Deus e meu Pai, eu estou aqui, eu já estou todo arrepiado de estar em tua presença. Oh, anjo de um lado, anjo do outro, é o poder descendo, Senhor, e eu estou aqui, meu Pai, sentindo arrepio. Para com isso, que é isso, pô? Para que esse teatro? Para que tudo isso? Nem você está acreditando no que está falando. É um negócio totalmente para impressionar a gente. Para com isso, chega lá na humildade. Estou aqui, Senhor, me ajuda. Estou cansado, estou confuso. Senhor, eu preciso tanto da tua glória, preciso tanto do teu abraço, meu Pai, me envolve. Senhor, eu estou pensando em desistir, mas não me deixa não, Senhor. A minha vontade é essa, mas me ajuda. Senhor, eu vou fechar meus olhos aqui, Senhor, me enche do teu espírito. Pega em mim, Senhor, me pega agora. É isso. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 139, 1 e 2. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Isso. Davi está arrancando tudo. Tá falando, Senhor, tá aqui, ó. Pra que ficar falando difícil? Ficar inventando? Pode orar deitado, pode orar em pé, pode orar no banho, pode orar onde você quiser. Só que ora com o coração. Fala mesmo. Fala mesmo, fala aqui, Senhor, tá aqui, ó. Sonda o meu caminho, sonda as minhas sujeiras. Sonda, Senhor, aquilo que só eu sei. E eu te peço, me ajuda. Pai, eu não tenho coragem de contar isso pra ninguém, mas eu vou contar pra ti. Senhor, eu nunca toquei nesse assunto com ninguém, mas eu vou tocar nesse assunto contigo. Tá aqui, Senhor, essa é a minha vida, essa é a minha história, essa é o que eu sinto, me ajuda. Isso vai te curar tanto. A segunda atitude, qual é a produção? Importante para se apresentar a Deus como quem você é. Vai lá. Receba o perdão sem tentar merecê-lo. Receba o perdão sem tentar merecê-lo. Por quê? Quando você tenta merecer, você vai entrar no grande erro. Qual é o erro? Performance. Então, não, Senhor, olha, se o Senhor me abençoar essa semana, eu prometo que eu vou te servir para sempre. Se o Senhor abrir essa porta de emprego, eu prometo que o dízimo dos meus... eu vou ficar com 10% e vou entregar 90%. Senhor, eu prometo. Para com isso, gente. Não precisa disso. O perdão que Deus te dá não é sobre sua performance, é sobre seu arrependimento. E ele é baseado na cruz do Calvário. Então, receber o perdão sem tentar merecê-lo talvez seja uma das coisas mais difíceis que a gente pode fazer. Então, é sobre graça, é sobre arrependimento. Eu não mereço, mas eu amo e eu me entrego. Olha o que a palavra diz em Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação para quem está em Cristo. Não é sobre mim, é sobre Ele. Então vai lamber sabão quem não vai com a minha cara, vai lamber sabão quem me persegue, vai lamber sabão quem acha que eu não mereço ter uma nova chance. Vai lamber sabão. A opinião dos outros não me salva, a opinião dos outros não me liberta, a opinião dos outros não me perdoa pecados, a opinião dos outros não cura minha alma, a opinião dos outros não me dá um novo começo, mas o meu arrependimento diante de Deus, ainda que todos acham que eu não tenho direito, cada um com seus problemas. O sangue de Jesus também é para mim, também é para você. E não é sobre sua roupa que você vai mudar, não é sobre seu cabelo que você vai mudar, seu linguajar. Isso vai mudar quando você entregar sua vida a Deus sem máscara e o Espírito Santo começa a agir em você. Aí você começa a ficar incomodado. Fala, pô, esse tipo de música não é mais para mim. Opa, esse tipo de roupa não é mais para mim. Esse lugar aqui não é para eu frequentar mais. Agora, quando você começa pelo comportamento, tentando merecer o perdão, esquece, você não vai conseguir. Porque esse personagem, um dia você não vai ter energia e ele vai cair do salto. Terceira atitude importantíssima para se apresentar a Deus. Vai lá, produção. Terceira atitude, pastor, é transforme a misericórdia recebida em misericórdia distribuída. Isso não significa aceitar tudo que te feriram ou aceitar tudo que jogaram para você, não. Significa escolher todos os dias não transformar a dor que você recebeu numa cobrança dos outros. Não sei se você já percebeu, pessoas quando ficam muito indignadas com alguma coisa que fizeram para ela, ela começa a virar um militante, né? Ela começa a militar por uma causa. Nós temos que militar pela vontade de Deus. Nós temos que militar pelo reino de Deus na terra. E não militar
para usar os nossos traumas como uma bandeira de combate e perturbação dos outros. Porque a militância nós temos que ter em relação às coisas que Deus projetou para nós. Então, divida a misericórdia que você recebeu com outros. O que significa? Quando você encontrar alguém que pisou no tomate igual você pisou, ao invés de você achincalhar a pessoa, humilhar a pessoa, tripudiar, lembra que um dia você também errou. Essas pedras aí que um dia você pegou para alguém, um dia já jogaram para você. E Deus foi lá e apareceu e te livrou. O que eu percebo é que quando é para nós, nós aceitamos todo o perdão, toda a oportunidade. Quando é para os outros, a gente quer que se lasque, que morra. Dá vontade mesmo. Eu não estou sendo hipócrita aqui. Tem uns que a gente fala, meu Deus do céu, que pudesse se lascar todinho. É ou não é? Se lasque todinho. Mas não pode. Tem que pedir perdão a Deus, Senhor, me perdoa. Porque a mesma graça que me alcançou tem que alcançar os outros. E isso a gente tem que tratar em oração também. Olha o que a palavra diz em Lucas 6,36. Portanto, sejam misericordiosos como é misericordioso o Pai de vocês. Então, ó, apresenta. Senhor, está aqui, ó. Essa é a minha vida, esse é o meu problema, esse sou eu, e eu te peço perdão. Dê a Deus espaço para Ele falar com você. Hoje, por exemplo, é quinta-feira, eu gosto sempre, depois do momento do louvor, ter um tempo de oração ali, para rasgar o coração mesmo, para dar liberdade para o Espírito Santo falar, agir, transformar, ok? E na medida que você é perdoado, perdoe. Olha, na medida que você é perdoado, perdoe. Perdoe, entregue. Querido, quando a gente para entender a brevidade da vida, você percebe que você tem que desenroscar de tudo. Desenroscar de tudo. Que ó, você pisca, tuf, as coisas já mudaram. Eu estou impressionado com a velocidade desses últimos dias. Eu estou impressionado. Como que o tempo passa rápido. Então, não entregue ódio, entregue misericórdia. E é tão bonito quando você olha para uma pessoa que você vê que ela tem tudo para devolver na mesma moeda e ela entrega respeito, generosidade, carinho. Então, cada parte sua que é exposta ao Senhor com sinceridade, cada uma delas Ele vai remontar em fé, sem destruir quem você é. Cada pedacinho seu. E tudo que foi quebrado diante de Deus com sinceridade, sem falar bonito, sem ficar fazendo personagem, Ele vai tornar você mais resistente do que você foi anteriormente. É isso que eu acredito. É ou não é, produção? Com certeza, pastor. É isso que eu acredito. O que o povo está falando aí? Aqui, pastor, o Alberiri, não entendi o nome dele, eu acho que é Alberiri mesmo. Aula maravilhosa, não tentar enfeitar o pavão. Também aqui a Nath, ela diz que verdade, até porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E também aqui o comentário aqui do Lucas Iluminado. Pastor, esse assunto me fez lembrar muito a passagem onde Jesus amaldiçoou a videira por ter folhas, mas não frutos. É isso aí, Lucas, exatamente. A aparência não substitui a essência. Se preocupe com a sua essência. E Deus te honra. Ah, pastor, mas se eu não estiver no manual dos homens, eu estou lascado porque ninguém me promove. Quem te promove é o Senhor. Quem te abençoa é o Senhor. Quem te honra é o Senhor. É Ele que te exalta. Então, não precisa fazer parte de clube da Luluzinha. Não precisa ser uma pessoa... Porque é ridículo quando você vê alguém tentando ser quem não era. Eu me lembro de uma pessoa que... ela tinha sua autenticidade. Aí começou a andar com umas pessoas atrapalhadas. A pessoa era careca. Daqui a pouco me chega aqui com cabelo com franja. Pô, eu nunca vi um negócio desse. Você pode fazer uma melhoria. Mas não era porque ele queria. Era porque no lugar onde ele estava frequentando, as pessoas colocaram na cabeça dele que ele tinha que ser assim para novas oportunidades serem geradas. O camarada virou uma piada. Entendeu? Por quê? Faça porque você quer, faça porque você gosta, faça porque é bom para você. Não vai na onda dos outros, você vai ficar